Estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pode Doer? Mas passa! Eu sou Regina Domingues. Eu sou Gabriela Pimenta. E a gente veio para falar de dor. Dor sem sofrimento. Vamos falar de vidas, de nossas vidas, da vida de outras pessoas, da sua vida, da vida dos nossos convidados que estarão presentes aqui com a gente. É uma forma da gente valorizar e enxergar o quanto que a gente consegue também ter as nossas superações e enxergar principalmente o quanto que a gente não valoriza isso. A gente costuma valorizar só o que é de fora e o que é nosso, da nossa vida, a gente geralmente não enxerga. A gente não enxerga da vida do vizinho, a gente não enxerga das pessoas tidas como comuns. A gente quer sempre a projeção do que é do outro que esteja lá no topo. E esse topo pode ser variável de acordo com cada um. E é exatamente sobre isso que Regina acabou de falar, que nós criamos esse podcast com esse nome tão sugestivo, Pode Doer, mas passa. Então, a gente está aqui em Brasília, nós estamos fazendo nosso podcast aqui no Nitrogênio Café, que fica na 704 Norte. E o estúdio pode ser alugado, o estúdio do podcast pode ser alugado por qualquer um. Pesquisamos, quando a gente veio para fazer, a gente pesquisou muito, e aqui foi o local mais barato, em Brasília, aqui foi o local mais barato. R$200 a hora é o que a gente paga, então já vou dando logo o preço, mas ele entrega o material todinho, pronto, editado, já para você colocar no ar. Então, vale a pena. Vale muito a pena. É aquela velha máxima. Feito é melhor que perfeito. E aqui sai bom, gente. Sai bom, dá muito certo. Então, se você tem vontade de produzir um podcast e fica naquela coisa, nossa, mas eu não sei como, tá aqui. O lugar é esse. E, além de tudo, você vai estar num café que é especializado em cafés gelado. Isso é uma pegada muito recente aqui em Brasília, talvez acho que seja o único café especializado em cafés gelados de Brasília, para quem curte cafés selecionados, eu recomendo, viu? Aqui é muito legal, além dessa pegada, porque aqui funciona um co-work, que é muito bacana, e tem esse estúdio aqui que você pode vir gravar o seu podcast, ou gravar um vídeo, enfim, tem vários formatos aí que você pode aproveitar. É isso. Bom, eu recomendo, é o que eu mais gosto. Eu gosto de todos, mas o que eu mais gosto é o café com laranja, e para mim... eu também. Eu realmente, se eu fosse vocês, eu viria aqui para experimentar. E vocês tem vão umas amar. Comidinhas bem gostosas também, bom, enfim. O lugar é fantástico, é agradável, a internet está aqui liberada para quem estiver consumindo. Exatamente. E realmente vale a pena. Mas decoração vamos falar... é linda, né? Decoração é perfeita, maravilhosa, nossa. Mas vamos falar de vida, vamos falar de vidas reais, vamos falar de amores, dores, sabores, sim, tombos. A vida como ela é, a intenção é essa. Mas antes disso, vamos fazer um brinde? Um brinde. Já começamos bem, olha que linda a nossa caneca dourada, reluzente, porque é sobre isso. A vida, ela é difícil. Não é difícil, né, Regina? Como é que você fala? A vida é fácil, ela pode ser leve. Situações interessantes acontecem em qualquer momento. Adoro isso, gente. Situações interessantes. Isso é muito bom. Aprendi com Regina, porque Regina virou minha terapeuta. Mas antes de falar que ela virou minha terapeuta, nós somos amigas há 31 anos. Não façam contas, por favor. São 31 anos de amizade, aquela amizade que nós fomos criadas juntas, que nós crescemos juntas, que nós fizemos muita besteira juntas e evoluímos juntas. E a vida adulta afasta, traz de volta, afasta, traz de volta, e a amizade continua independente. Pois é, nós nos conhecemos na colina da UNB. Quem mora aqui em Brasília sabe o que é. A maioria das pessoas, talvez algumas não, mas é um lugar fantástico, excepcional. Colina da UNB, para os que não sabem... É a colina de Renato Russo? É a colina de Renato Russo. É um dos lugares onde nasceu Legião Urbana. Então, assim, é um lugar icônico, onde a gente... Nossa, tem muita história, né? A liberdade era latente, a gente respirava
liberdade ali naquele lugar, a gente respirava vida. Muita cultura, muita música, muita história, muita diversão, muita liberdade, mas sem libertinagem, não confunda isso. Era muito legal, era uma convivência muito sadia. E talvez nós tenhamos sido a última geração que descia para debaixo do bloco. Desculpa, Gabi, mas eu vou te interromper, porque a gente brindou e você não bebeu. Verdade, isso não traz sorte. E quem brinda sem beber... Tem um ditado que eu não vou repetir aqui, mas... Não. É isso. É sobre isso que a gente quer conversar. A gente quer dizer para vocês que nós nos reencontramos nessa situação interessante em que eu já vinha entrando no processo de barras de Access, e Gabi estava vivendo uma situação interessante em que eu falei... O que eu falei mesmo? Eu vou cuidar de você. Olha que coisa mais linda, gente. Isso são só os amigos que falam isso pra gente. Exato. E aí eu comecei a correr barras na Gabi. Mas deixa eu fazer um adendo. Porque a Regina sempre foi uma amiga uma mulher muito forte, muito porreta, vou usar esse termo mesmo. Brava, chata. Brava, gente, a Ariana, né? Brava pra caramba, sim, tal, e assim, não aceitava injustiça, e botava quente mesmo, se tornou uma advogada, e lutando aí pelas causas dela e tal. E sempre conheci Regina desse jeito. Brigando. Mas assim... mas sempre muito justa. Eu tenho que falar isso é verdade. E eu folheando a internet um dia, né, porque assim, é uma amizade de 31 anos, mas a vida nos afastou, cada uma lá com as suas coisas, seus afazeres e tal, mas a gente sempre se reencontrando em algumas situações. E, gente, é assim, amizade se trata disso, você não precisa estar o tempo todo colado. E quando se reencontra, é como se não tivesse acontecido a separação, porque a intensidade sempre é a mesma. E numa dessas separações, eu reencontro Regina na internet, numa pegada terapêutica plena. Falei, como assim? Sigo firme nesse propósito de evolução. E começamos a conversar. E eu necessariamente não falei o que estava ocorrendo profundamente para ela, mas ela pressentiu de alguma forma e disse essa frase para mim: eu vou cuidar de você. E me falou sobre barras. Barra de Access. Barra de Access. Eu não conhecia, ela me mandou um link explicativo, eu li, achei interessantíssimo e falei, super quero, super aceito. Inclusive, esse termo também, aceito e acolho, eu aprendi com Regina. Exato. Correndo barras nela, as nossas conexões foram ficando cada vez mais relevantes, né? Sim. Foram ficando cada vez mais relevantes. E as conversas foram surgindo e tudo mais. Um belo dia, a Gabi me escreve um texto magnífico da vida real. Da vida real, a vida como ela é. Foi, exatamente. Eu usei exatamente esse texto. Por quê? O que acontece? Eu sempre fui uma consumidora bem assídua de Instagram e me encaixava totalmente no padrão de postar a vida como ela não é e consumir a vida das pessoas como ela não é. E eu, né, como eu vinha desse processo, que eu vim de um processo de depressão muito forte, diga-se de passagem, eu acho que como se trata de um podcast que a gente vai falar de dores, e que as dores passam, gente, mas a gente não pode se omitir de falar das dores, porque as dores fazem parte da vida. Eu comecei a observar que, muitas vezes, as causas, né? E eu comecei a entender que eu não sei se eu posso dizer assim, mas é assim que eu vejo, tá? Essa felicidade extremamente tóxica que é postado na internet e que não é uma verdade, era muito prejudicial. Isso vinha me incomodando. E aí eu resolvi fazer uma postagem vou fazer uma postagem sobre a minha vida, de como ela é. Uma postagem sem glamour, uma postagem nua e crua. E eu fiz a postagem de uma mãe de 4 filhos, que no momento não trabalhava fora,
mas trabalho para caramba. Mas é aquilo que a Regina falou, que é um trabalho que não é remunerado, que muitas vezes não é reconhecido, mas eu trabalho nos meus projetos, nas minhas, né? Resolvi fazer uma nova faculdade, resolvi fazer meu estudo. Então, assim, eu tenho uma dinâmica dentro de casa muito, não quero usar o termo pesado, mas ela é muito intensa. E então eu falei assim, não, eu vou fazer essa postagem, porque é a vida como ela é. E Regina viu essa postagem. E aí, eu já vinha num processo de que eu queria fazer um podcast, eu queria conversar, eu já tinha esse desejo. E quando eu vi essa postagem, eu falei, é ela. A Gabi é a pessoa que estava já há bastante tempo do meu lado, eu correndo barras e a gente conversando sobre a vida, sobre as dores da vida. E é essa pessoa, né? Coincidentemente, a Gabi se mostrou naquele momento, 30 de dezembro, acho que foi mais ou menos o dia. Foi bem no finalzinho agora, foi. 30 de dezembro, ela se mostrou como a pessoa que eu vinha procurando e a pessoa que eu vinha pedindo, né? Porque, na verdade, não é uma coincidência, né? Einstein já dizia que as coincidências são as formas que Deus encontra para fazer as coisas escondidas, né? Para não se fazer presente. Acho que é mais ou menos assim. É uma forma que Deus encontra para ficar anônimo. Eu acho que é exatamente isso que Einstein falava. Então, coincidentemente, Deus querendo ficar anônimo, fez a Gabi postar sobre a sua realidade, coisa que pouquíssimas pessoas fazem hoje em dia na internet, né? Porque a gente quer sempre mostrar o belo. E eu falei, é ela. E aí fiz a proposta. E quando a Regina jogou essa proposta, sabe assim, eu senti uma corrente passando pelo meu corpo. Eu falei, nossa, não acredito, é ela também. Por quê? Eu já, desde 2017, eu já vinha ensaiando fazer podcasts. E já tive outras grandes amigas que a gente vinha ensaiando, mas a coisa não fluía. E tá tudo bem, né? Foram testes, e ok, não funcionou, ok, aprendizado. Só que aí ela mandou a mensagem, eu senti uma positividade massa, e a parada começou a fluir de uma maneira tão inacreditável que eu falei assim, nossa, é porque para ser com a Regina. Como ela mesma disse, a melhor dupla de 2. Somos nós duas, sempre fomos. Sempre fomos, gente. Vocês não estão entendendo, não. Sempre fomos a melhor dupla de 2. E aí começou a fluir de uma maneira incrível. Aí começa a história, para chegarmos no nome Pode Doer, mas Passa. A gente já tinha pensado no nome, no mesmo formato que já tem aí, todos fazem, que era um nome Good Vibes, né? E a gente fechou em e era uma palavra filosófica, além de um significado muito forte, era uma palavra filosófica. E a gente queria porque queria, e batemos o pé porque queria. E sim, o nome já existia, já tinha um registro, e a gente insistindo nesse nome, e a Regina lá, né, com toda a sabedoria dela lá, de advogada, pesquisando, não sei o quê. E aí eu consultei um amigo que tinha tido uma história parecida sobre um nome que já tinha registro, ok, e tal. E aí, vou até citar o nome dele, que é o Adriano. E eu liguei para o Adriano, aí ele me deu uma super explicação sobre ele. Ele falou assim, você pode até insistir nesse nome, mas você tem que ver em que contexto ele está inserido, porque se não for o mesmo contexto que vocês vão registrar o nome de vocês, está tudo ok. Mas tem que ser leve, entendeu? E era um nome que já não estava mais sendo leve, porque a gente ia precisar toda uma estratagema, uma estratégia para poder ter esse nome. E aí eu falava, Gabi, vamos procurar leveza, até que eu pensei comigo, vamos procurar leveza, porque senão vai começar a doer. E aí eu brinquei, eu falei, pode doer. Rimos. Foi. E aí a gente continuou noutra pegada de outros nomes. E todo nome que a gente pensava... Já tinha podcast. Gente, já tinha. Tudo já tem. E uma dica que a gente dá para vocês. Quando você for montar seu podcast, você pesquisa lá direitinho,
porque depois pode ter BO para vocês, entendeu? Porque não dá para sair que nem um louco aí, achei esse nome lindo e vou... Não, tem que fazer uma pesquisa, existe lá um lugar onde você pesquisa tudo direitinho, faça tudo direitinho para você depois não ter problemas. E aí a Regina veio com Pode Doer. E aí, eu, né, no começo eu falei assim, nossa, mas é uma pegada meio negativa, né, e tal. Mas aí, pode doer, mas passa. Quando ela falou, pode doer, mas passa, eu falei, cara, é isso, porque passa. E aí a Regina começou a falar um monte de pode doer. Mas a gente fala. Pode doer. Mas a gente escuta. Pode doer. Mas a gente acolhe. Pode doer, mas passa. Aí eu falei, gente, e eu, como eu trabalho no marketing digital, eu falei, gente, o contra-intuitivo funciona muito bem. E como eu estava, desde o início, pensando em trabalhar sobre acabar com essa... Gente, nada contra a pegada do super good vibe. É bom, claro que é bom. Mas trabalhar sobre dores, sobre mostrar a vida como ela é, eu falei, nossa, um nome ser contra-intuitivo faz muito sentido. Para o que a gente queria apresentar. E é exatamente isso. A Gabi, ela tem uma certa, talvez o termo aversão, para essa vibração muito positiva, como se a pessoa não conseguisse enxergar o outro lado. Talvez porque eu tenha vivenciado muito isso, porque a Regina sempre teve uma pegada mais realista dentro das redes sociais, e eu já vivi essa fase muito, talvez eu possa dizer essa palavra, alienada? Seria isso? Talvez, que atinge milhares e milhares e milhares de pessoas na internet, que é justamente achar que aquilo ali, o belo, é perfeito, o filtro, né? A vida com filtro é muito mais bonita, quando, na verdade, a vida é real, né? É aquela coisa que a grama do vizinho é mais verde. E não é, gente. Para a grama do vizinho ser mais verde, ele teve trabalhinho dele para deixar a graminha dele verde. Exato. Né? De vez em quando teve que tirar a grama toda e replantar e colocar mais nutrientes. Exatamente. Até que ela chegou ali naquela proporção. Porque todo mundo que mostra a vida linda, inclusive nós, porque nós também mostramos nossa vida linda. Só que a gente esquece que a gente também faz a mesma coisa que todo mundo faz. Só que a gente fica olhando a vidinha do outro e fala, nossa, por que ele consegue e eu não consigo? E eu já venho de uma pegada, além de muito realista, com as barras de Access, eu vim de uma pegada mais consciente, né? De que, independente da situação, é interessante, se você tiver consciência em enxergar aquilo, né? A sua verdade, cada um tem a sua, fica muito mais fácil de você lidar com todas as questões. Então, são pensamentos divergentes. Eu entendo que existe não essa felicidade plena, mas eu entendo que existe a vida consciente que pode te trazer uma felicidade plena e um conforto. E né? Exatamente, é consciente. Eu estou aprendendo, eu acho que eu posso ser bem humilde em dizer, eu estou aprendendo a ser consciente, a estar vivendo o presente. Porque é disso que se trata, a viver a minha vida e a estar consciente e vivendo o meu presente. Eu acolho, eu aceito. Exato. E essa consciência, ela vem, inclusive, na dor, né? Quando eu falo que a dor ela é biológica, né, no ser humano. A dor é natural, ela é inerente, o sofrimento já não. Mas a dor, sim. Então, se seu corpo dói, significa que ele está te dando um alerta, que algo está errado. Sim. Né? Você sente uma dor muito profunda nas costas, pode ser rim, pode ser isso, pode ser aquilo, e isso é o aviso. E aí vem o meu não entendimento das pessoas quererem fugir das suas dores, sendo que a dor ela é extremamente necessária para te avisar que tem algo que não está legal. Sim. E você pode observar que é uma geração que não sabe lidar com dor. E nós também estamos se encaixando nessa geração. Exato, a gente usa de subterfúgios para não sentir a dor, ou pelo menos para não demonstrar a dor, já que a gente tem que se mostrar plenos.
né, na internet. Isso está gerando um problema, na minha opinião, uma situação bem interessante para quem entra nessa direção de não querer ter consciência da vida e da sua verdade, né? Exatamente. Já deixando assim bem claro para todos vocês que estão nos ouvindo que nós não estamos exercendo papel nenhum aqui de psicólogo, nem de psiquiatra, não é esse o nosso papel. De forma alguma. Não temos formação nem vocação. Não temos. Nós estamos falando de vidas, de experiências, de dores que fazem parte de todas as vidas. Não existe nenhuma vida que não tenha que passar por percalços. E se a dor está muito difícil, está muito profunda, eu super recomendo que você procure a ajuda desses profissionais, porque eles estão aí, eles têm formação para isso. Inclusive, eu tenho meu psiquiatra, tenho minha psicóloga maravilhosa. E a terapeuta de base. E a terapeuta aqui, amiga e terapeuta, que futuramente essa cadeirinha que você está vendo aqui vazia, ela estará preenchida por pessoas comuns, pessoas com formação nesse quesito, que possa elucidar a gente melhor sobre esse assunto, e pessoas contando suas histórias, como foram suas superações. Por que isso? Porque é sua mãe, é seu irmão, é seu vizinho. Cada um tem uma maneira de lidar com a dor. E por que não? Não tem certo ou errado. Tem a forma como você lida, né? E as experiências acrescentam. Exatamente. Então, se você pode escutar, estiver passando uma situação interessante, igual a do nosso convidado ou igual a nossa, e você pode escutar e talvez trazer como experiência a nossa experiência e fazer diferente, por que não? Por que não falar? Por que percorrer todo o caminho se alguém já percorreu e você pode encurtar esse caminho da dor? Por que não? Por que cair no buraco? Se eu estou te mostrando que o buraco está ali, você pode contornar ou mudar de rua? Né? É exatamente sobre isso que se trata o nosso podcast. E a gente fica muito feliz em poder concretizar esse sonho de uma amizade de longa data. De repente, viramos sócias. Que sócia maravilhosa que eu encontrei, gente. Sócia, terapeuta, amiga, confidente, não é? Eu acho Isso chique. é um luxo. Eu acho chique falar sócia. Eu também. Eu nunca tive sócia na vida, mentira, eu tive. Eu tive alguns ensaios, assim, fui sócia de algumas empresas do meu pai, mas isso, para mim, não. Eu tive sociedades que eu não sabia, eu não tinha ciência da sociedade. Eu também, então, é isso. Eu disso não, que eu não se tinha trata. ciência das sociedades que eu participei, assim. Até hoje eu descubro sócias que... Ai, Jesus. E é sobre isso. Independente da situação interessante que você passa, você tem total condição de enxergar, acolher e transmutar, ressignificar, superar essa dor, esse problema, o nome que você queira dar. Eu costumo fazer uma analogia, né? Porque eu gosto muito de falar isso. O skatista, porque eu vou bem no hard mesmo, né? O cara, para chegar lá no topo, quantas quedas essa pessoa não levou? E, às vezes, fraturou várias partes do corpo dele para chegar lá no topo, para se manter, para aprender aquelas manobras todas. Muita dor ele sentiu, muitas quedas ele levou. E, às vezes, aquele que está lá no topo, para continuar lá, ele tem que manter lá o treinamento dele, continuando levando quedas para ali se manter no topo. Então, é isso, porque a vida se trata disso, é sobre isso. Ninguém mostra isso. Mas o dia a dia se trata disso. O esforço que a pessoa faz, né? A consistência que ela teve, né? De ir até aquele topo. E, às vezes, quando a gente está um pouco mais abaixo, né? A nossa visão está de baixo, olhando para cima, a gente enxerga aquilo como o máximo e pensa, nossa, como ele teve sorte, ou como a vida fez com que ele... atingisse algo que eu gostaria, mas que eu não consigo. Quando a gente cria consciência de que
tudo requer permanência e um olhar claro de que as coisas podem ser dessa forma, elas ficam muito mais leves. E é exatamente isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer leveza, a gente quer trazer consciência, a gente quer trazer presença. Presença, inclusive, e consciência, que quando você chega nesse patamar, você consegue enxergar claramente. Naquele momento em que você sofreu, que você caiu, não só sentiu dor, mas que você estava sofrendo, você recebeu um aviso. Só que você não estava consciente em você, você não estava presente em você e você não enxergou o aviso de Deus, do universo, da energia. Chame o nome que você quiser, para mim o entendimento é o mesmo, desse ser supremo. E é isso, né? A gente tentar enxergar os sinais, estar consciente na sua dor, é que te faz evoluir, é que não te deixa cair no sofrimento de ó céus, ó vida, ó como eu sofro. Reconhecer, assumir as suas responsabilidades. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que talvez seja o mais importante. Importante. Eu acho que seja, talvez porque seja... as escolhas são nossas. A gente tem que estar muito ciente que a gente tem um livre-arbítrio. Até quando a gente é trapaceado, traído, né? Sim. A escolha foi nossa e não querer enxergar que aquela pessoa não era... Não é transformar a vítima em culpado, não, mas é transformar a consciência da vítima de que ela podia ter feito diferente se ela tivesse feito escolhas diferentes e se ela tivesse uma consciência diferente. A partir do momento que você tem essa consciência e autorresponsabilização, acho que talvez seja esse o termo, sim, você consegue sair com mais facilidade, alegria e glória de qualquer... Óbvio que a gente não vai colocar todo mundo no mesmo balaio. Há situações e situações. Mas o que eu posso dizer é que eu, há 2 anos, eu estava no fundo do poço, com uma depressão nível hard, e eu costumo dizer, sim, que é uma escolha sua, de você estar no fundo do poço. No fundo do poço, dali você não tem mais para lugar nenhum para ir. Não, tem e ali tem a mola. Vou discordar. Eu vou discordar de você. É. Tem gente que acha um alçapão e afunda mais. Deus me livre. Eu fiz isso já uma vez. Eu estava no fundo do poço, eu vi a mola aqui do meu lado, mas eu resolvi cavar mais um pouquinho e eu vi que tinha uma portinha e um alçapão. E eu desci mais. Dá para fazer, porque é quando você mistura a dor com o sofrimento e você não consegue mais sair daquele lugar, né? Você não consegue enxergar nada mais além daquilo. Até a mola que está do seu lado, que deveria te impulsionar para você pular, vira uma portinha para você descer. Tem fundo do poço que tem alçapão, se você... São os níveis de Dante? São os níveis, são os níveis. Caramba! Então, gente, é isso. Você está vendo que cada pessoa tem uma visão da vida, cada uma pessoa... Mas ela está aqui hoje. Hoje ela é uma terapeuta. Ela superou isso, como eu estou superando. E eu tive muitas pessoas importantes no meu processo, como a Regina, como a Sandra, que é minha psicóloga, como o doutor Evandro, que é meu psiquiatra. Eu posso citar a Flavinha, que foi uma amiga... Nossa. E está esquecendo de citar a pessoa mais importante. Deus? Você mesma. Eu mesma, né? Você mesma. Porque Deus sempre esteve presente, sempre independente esteve presente, de você enxergar ou não. Mas eu posso citar muitas pessoas mesmo. Mas eu citei algumas aqui que foram, assim, essenciais. E a Mabel, a Fê Chaves, Rhea, meus filhos. Então, são situações que cada um tem a sua maneira, né? E tem pessoas que têm mais dificuldades mesmo, e faz parte do entender dela, do caminhar dela. Mas é possível. Dói, mas passa. E é um aprendizado, é inevitável. É um aprendizado. Eu acho que não só aprendizado, eu acho que é o que pode te dar o salto. Evoluir, entendeu? Né? Bom, pelo menos eu vou falar das minhas dores, pelo menos as dores que eu tive. E sofrimento também, eu já tive dor combinada com sofrimento. De todas as minhas dores saíram os meus melhores textos.
E eu vou dizer para você que nesses 2 anos, 3 anos talvez, mas nesses 2 anos, e nesse último ano, onde a minha terapia, que foi aonde eu realmente falei assim, agora vai, agora eu vou me curar, não sei se esse seria o termo certo, e eu tive uma evolução, um salto quântico da pessoa Gabriela inacreditável. Eu posso dizer, eu estou falando de mim. E é verdade, gente, é possível. E, assim, eu fico muito feliz. Eu me orgulho do quanto eu evoluí. 46 anos sei lá, em um ano, no último ano, foi incrível as coisas que eu consegui. Então, assim, eu pensei, a ideia desse podcast é isso. Nossa, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso levar, o que eu fiz da minha vida, o que eu posso contribuir para outras pessoas? Qual contribuição eu posso, nesse momento, dar para a sociedade? Ou para quem quiser escutar e sim, quem tiver na disposição. Disposto a receber, né? Exato. Porque, às vezes, as pessoas, para evitar a dor, elas se tornam prudentes demais. E o quanto que você deixa de viver? Pela prudência e pela tentativa de controle, o quanto é que a gente consegue impedir a nossa própria felicidade. O prudente demais, como é que eu falo que é, Regina? O furor de cocô, eu adoro esse termo. Gente, é o furor de cocô. Olha que beleza que é isso. Você fica lá no furor de cocô. Como é que o cocô é? Desculpa aí, você não tá comendo não, né, meu povo? Porque o cocô molinho, quentinho, você tá lá no furor cocô. Mas o cocô tem hora que fede, né? Começa a dar mosquinha. E aí, meu povo, é a hora que você tem que se mexer, sair dessa mesmice, porque senão não dá, a vida não vai para frente, porque uma hora fede, uma hora a coisa dói mesmo. E é a hora que você tem que se mexer. Você tem medo da dor ou da intensidade que aquela dor pode te trazer? Gente, eu não levo a mal, não, mas eu sou emocionada. Eu sou dessa que se joga e que faz de tudo pela pessoa, seja amigo, seja marido, verdade, seja namorado. Eu sou daquela intensa, assim, que escreve textos lindos e... É isso. Eu sou perigosa na internet, eu tenho que me controlar, né, amiga? É isso. E eu acho que talvez pessoas assim acabam se doendo mais, acabam, sim, né? Mas se de cada dor uma lição, por que não? Como diz minha sogra, o importante é que emoções eu vivi. Ela quer que escreva isso na lápide dela. Eu acho que faz muito Inclusive, sentido. A gente podia trazê-la, né? Não, gente, é verdade. O importante é que emoções eu vivi. É melhor você viver intensamente, com vontade, do que você viver num furor de cocô. Reflitam sobre isso. Se mostrar, né? Se mostrar para a vida. Porque a vida é isso. A vida é isso. A gente se joga com consciência, né? Porque quando você tem consciência, dificilmente você vai estar errado. Quando você tem consciência do seu corpo, quando você tem consciência de todas as situações, quando você para e fala, respirei, né? E aí você se centra novamente, né? Fica muito mais fácil, com muito mais leveza. Basta ver. Dia 30 de dezembro, a gente decidiu que ia fazer um podcast. E dia 13, estamos gravando. Você tem ideia o que é isso? Em menos de 13 dias, a gente conseguiu o estúdio, a gente já tinha caneca, a gente já tinha uma pessoa maravilhosa, que era Barreto Produções, que é o Edson. Altos feedbacks. Exato, que modificou tudo e aconselhou e ainda deu... conselhos de propostas financeiras, né, que podem ser viáveis. E, paralelo, um monte de coisa acontecendo também. E olha quanta leveza a gente trouxe para a nossa vida. É exatamente isso, a escolha. E é um conselho que a Regina dá. As coisas têm que fluir, a gente tem que trabalhar, mas tem que ser leve. Então, assim, eu achei muito incrível esse conselho. Quando começa a doer, ficar pesado, para e pensa. Tem que ser leve. É seu isso? Entendeu? Porque se está pesado, se está te incomodando, se começou a ter mau cheiro, que nem no furor de cocô, talvez aquilo ali não seja seu. E aí você enxerga com... Opa, criei a consciência, respirei, é leve para mim? Não, então deixa eu me retirar. Seja esse retirar naquele momento para não
criar uma situação interessante maior, né, do que a que já se tem. Né? É isso. Porque assim, por que eu não falo problema? Não falo mais, né? Não falo mais. Porque problema é uma palavra que já vem carregada, né? E ela te atrai. Sim. Então eu prefiro usar situações interessantes, porque em cada situação interessante eu tenho um acolhimento, eu tenho um entendimento e me traz uma consciência. Quando eu falei de prudência, foi justamente porque eu vinha escutando uma música da Maria Bethânia enquanto eu estava vindo aqui para gravar. Eu vinha escutando uma música da Maria Bethânia que se chama Prudência. E ela falava exatamente isso, assim, por que eu... Como ela falava? Deixa eu ver aqui. Da intensidade da dor, tenho medo. A prudência pode fazer você deixar de viver. Mas a consciência não. Uau! Entendeu? Foi essa a explicação. Por que eu posso... Foi essa interpretação que eu tirei. Você pode ter medo da dor, mas muito pior que ter medo da dor... É ter medo de viver. Ter medo de viver. É ter medo de viver, é ter medo de amar. Porque ter medo da dor é ser humano, é normal. Eu estou no meu 3º casamento, cara. Você acha realmente que eu não vou, sabe? Não tem a menor condição para mim de ter medo. E assim, se tiver um próximo, seja lá quantos forem, vai ser com a mesma intensidade. Tá só tudo que bem. Sempre com mais consciência. Sabe o que a gente está aprendendo? Que não tem certo e nem errado. Ela está no 3º casamento, eu estou num casamento de 21 anos. Exato. E qual que é o certo e errado? Não tem isso, gente. Não tem. Vamos parar de comprar verdades que a sociedade certo e um lado nos impõe. errado. Não tem. Exatamente. Não tem isso. O problema, às vezes, está nisso também, entendeu? É de querer encaixar tudo numa coisa só. Não. Exato. E, às vezes, você pode vir de um casamento único e ter, em outras caixinhas, outras vivências, assim como eu tenho vivências que foram contributivas para a minha vida. Total. Eu acho que todas as vivências e consciências que a gente tem, elas são contributivas para a sua própria vida. Então, é a sua própria verdade. Entendeu? Como eu posso enxergar você, né? Porque para mim não coube. Eu vim numa primeira relação de 12 anos e para mim não coube no dia que eu viajei a trabalho para Belo Horizonte e tinha uma peça, e eu fui sozinha. E aí tinha uma peça que estava passando, eu falei, cara, eu acho que eu vou sair sozinha. Eu nunca fui de sair sozinha. Até hoje eu ainda não consigo muito, assim, sabe? Sentar num café sozinha ou ir ao cinema sozinha. É uma coisa que eu tenho treinado para fazer. E aí, o nome da peça era o seguinte: sou infeliz, mas tenho marido. Mas aquilo ali descrevia a minha vida. E ali eu virei a chave. Uau! Falei, cara, essa sou eu. Eu não assisti a peça, não, hein? Parece que vem, inclusive, de um livro. Essa peça, ela vem... foi retirada, né, de uma história, de um livro. E ali eu virei a chave. Eu falei, essa sou eu. Né? Eu sou infeliz, mas tenho marido. E não, eu não quero. Eu não quero ser infeliz e ter marido. Eu quero ser feliz. Né? Se é com marido ou sem marido, aí é outra situação. E é isso, assim, a minha experiência pode trazer para outras pessoas essa virada de chave, e a experiência da Gabi também pode trazer essa virada de chave, onde eu escutei do marido dela de que o nosso casamento é baseado na fé de que vai dar certo. Não a fé religiosa, mas a fé, além do esforço, além da construção, é a fé de que essa é a mulher certa para mim. Talvez, se a gente for tirar do sentido religioso, seria a decisão. Exatamente, porque são 21 anos de muito... Não são 21 anos de mar de rosas, não, gente. É 21 anos de muitos altos e baixos, muitos mesmo, muitos contratempos. Só que a gente tem um objetivo maior, né? Mas isso não quer dizer que é uma via de regra para a Regina ou para você que está nos assistindo. Só que o que eu acho muito legal disso? Porque às vezes está faltando isso, né? De você sentar
nessa coisa da troca de ideias, de informações, do tete a tete. Porque é quando você senta e conversa com seu amigo, o acrescentar a sua experiência, é essa troca. Porque não existe, como a gente falou, não existe o certo, não existe o errado, existe o acrescentar. Eu falo assim, é a terceira via. A sua ideia com a minha ideia, a gente junta as experiências e tira uma conclusão, o que é melhor para si. Porque o que a Regina viveu e o que eu vivi, eu vou tirar o melhor do dela, ela vai tirar o melhor do meu, e a gente vai melhorando as nossas vivências, porque a ideia é essa. Então, assim, vão vir pessoas que vão sentar aqui, então vão ser 3 pessoas conversando. Olha que coisa, olha que riqueza. Porque cada ser humano é uma riqueza, é um universo. São histórias incríveis, são superações incríveis. E isso é inestimável. É exatamente isso. Eu tenho um amigo que é daqui de Brasília, sambista, compositor, cantor maravilhoso, Milcinho Mil, em que ele tem uma música que ele fala, amar é decisão. E é isso, né? E quando a gente fala amar é decisão, a gente fala, eu pelo menos, provavelmente ele estava falando de um amor carnal, né? Um samba lindíssimo, inclusive. Mas eu entendo que amar é decisão em tudo. Né? Ele pode vir em tudo. aqui falar dessa... A gente pode chamar ele. Poucos homens, né, que a gente pensou. E aí tá aí mais uma sugestão. E ele fala isso, né, que amar é decisão. E talvez seja isso, assim, mas amar ao próximo, além de ser bíblico, também é decisão. Sim. Né? Você é um ser humano que é completamente diferente de mim, que é o oposto de mim, aí ainda assim eu decido. Eu decido não olhar o que teoricamente seria um defeito, e eu decido enxergar o que é melhor em você. Sim. Né? Minha amiga de anos, e é isso, assim, da mesma forma, o inverso é proporcional. Respeito, né? Quando Gabi fala porque Regina era uma mulher de temperamento forte. Cara, eu não tinha só temperamento forte, não. Eu tinha temperamento agressivo. Entendeu? Então, assim, ela decidiu colocar um óculos e enxergar de uma forma diferente. O temperamento forte, o justa, eu vou concordar, eu sempre fui uma pessoa justa. Até justa demais em alguns aspectos. Principalmente comigo mesma, assim, sabe? De me julgar e me condenar muito. Mas a que ponto eu me julgo, eu te julgo, de acordo com uma visão que a sociedade nos impôs. De uma verdade em que eu tenho que me encaixar nessa caixa aqui. Né? Então, ok, eu venho de uma família tradicional e estou no 3º casamento, olha que incoerente. Né? Eu venho de uma família evangélica e me tornei espiritualista. Né? Seria incoerência se eu fosse me encaixar no que me ensinaram. Né? Se eu comprasse aquilo ali como uma verdade absoluta. E é exatamente isso. Assim, a gente não precisa comprar como uma verdade absoluta, porque para cada vida tem um molde. E eu não preciso... Você me ama independente de... Porque você decidiu me amar. E eu amo o próximo independente de... Porque eu decidi amá-lo. E quanta riqueza a gente pode trazer quando você traz diversidades. E uma coisa que uma desvairada... Teremos o quadro, né? Terapia das Destemperadas. Ai, pois é, gente. Se preparem. O quanto que eu posso te contribuir, o quanto que você pode me contribuir. Você está entendendo? E é exatamente isso. Essa troca de uma terceira, uma quarta pessoa aqui com um pensamento completamente divergente, diferente, é que contribui para uma sociedade mais evolutiva, mais contributiva. Com certeza. Eu sempre fui a favor disso. Eu sempre gostei de conversar com pessoas com pensamentos bem divergentes, porque é aí a contribuição. Porque dali você pode crescer. Né? Mas já que Regina tocou no nosso quadro... Vem aí, no Instagram,
Terapia das Destemperadas. Pois é. Como é que vai funcionar nosso quadro, Regina? Você faz perguntas e a gente responde, porque pode doer mais, a gente fala. E vai ser na lata, meu povo. E a gente fala na lata. Então, a intenção é essa, é responder de uma forma muito objetiva, às vezes até... grosseiramente. Diretamente, sem paciência. Mas é um quadro que pode divertir. Sim, né? A ideia é ser, assim, eu falei grosseiramente aqui não, mas a ideia é ser leve, mas a gente É vai ser leve responder. até na grosseria, entendeu? Porque a pessoa que estiver perguntando, ela vai saber que é exatamente isso. Se você está perguntando, você quer uma resposta. Você quer uma resposta dentro da nossa verdade, da nossa visão. Vamos ser óbvios. E se você precisa da nossa visão, a gente pode ser direta? Exatamente. A gente tem que ser óbvios e sem hipocrisias. Se você está perguntando, você quer uma resposta e nós vamos te responder de acordo com nossa vivência. E o quadro fala terapia das destemperadas, ou seja, o nome já fala por si. Né? Depois não vem, porque elas estão começando agora e somos. Okay? É isso. Somos. Se trata de nós. Exato. Regina e Gabriela. Exato, é a nossa opinião. A melhor dupla de dois da colina. Exato. A nossa opinião, de acordo com a nossa visão. Sim. O nosso entendimento. A sua visão pode ser diferente. Você pode ir lá escrever lá o que você com acha. Com a sua situação. Ok, vamos acolher a sua opinião. Vai estar lá o espaço aberto para você escrever o que você quiser. E esse quadro Terapia das Destemperadas vai estar na nossa página do Instagram. Sim. E também, provavelmente, no nosso TikTok. A gente tem TikTok. Nós somos jovens e nós temos TikTok. Gente, não somos não. Quem fez foi o filho dela. Somos jovens, sim. Mentalmente, sim. A minha coluna pode até não estar condizendo com a minha cabeça, mas a minha cabeça continua jovem. Eu vou fazer você ir para academia, Regina. Precisando. Eu escolho? Não sei, mas que eu preciso, provavelmente. Acolhe e aceita, minha filha. Provavelmente eu preciso. É isso, gente. A gente quer trazer leveza, mesmo com temas que podem não ser leves. Então, nós vamos reviver aqui neste momento, e talvez neste momento não, a gente está querendo viver uma nova fase, e está sendo tão legal que a gente está revivendo momentos da nossa adolescência, que foi muito legal. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo aqui, que vamos passar talvez 40, 50 minutos com vocês, é trazer um pouco do que a gente viveu, do que a gente aprendeu na nossa convivência de colina. Na liberdade que a gente tinha, sem julgamento, sem ter que encaixar, cada um tinha um jeito, cada um tinha uma forma e todo mundo convivia. E vivia. Era uma essência, a gente adquiriu uma essência bem bacana ali, né, Regina? Exato. Poucas pessoas, eu acho que elas tiveram o privilégio, verdade, de serem tão livres quanto a gente foi. Tanto que a colina sempre foi considerada em Brasília um território neutro. Exato. Existiam guerras na Asa Norte entre quadras e a colina era neutra, né? Era neutra porque a galera aceitava tudo e aceitava tudo que viesse, desde que viesse com respeito, desde que viesse com... Eu me considero muito privilegiada de ter ido morar naquele lugar, porque eu vim de um lugar que me trouxe muito traumas. Nada contra esse lugar que eu morei, mas era um lugar muito elitista, de muitos preconceitos. E quando eu vim morar em Brasília, Brasília já era um lugar de uma mente mais aberta. E eu vim morar em Brasília e fui morar na colina. Vocês não têm ideia, eu tinha 14 anos, foi libertador. Foi, assim, a melhor coisa que meus pais puderam ter feito para a minha vida foi ter ido morar na colina. Foi assim, eu não consigo nem explicar. Eu até me emociono se eu for falar assim, o que foi morar na colina. Porque o que eu vivi nesse outro lugar que eu morei, e quando eu pisei naquele lugar, foi uma transformação. Sabe assim, o que é uma pessoa renascer? Foi vir morar em Brasília e morar na colina. Então, eu tenho muita raiva quando pessoas falam mal de Brasília, porque as pessoas associam políticos
que não são de Brasília, porque os políticos vêm de fora, associam uma imagem a Brasília, e Brasília é um lugar muito bacana de se viver. Aqui tem gente fantástica, aqui tem E gente são pessoas de todos os com lugares. vivências fantásticas, com experiências fantásticas, com uma energia fantástica. Então, não, Brasília não é um local de corruptos. Muito pelo contrário. Vocês vieram de fora, vocês, os políticos, né? Eles vêm de fora e transformaram num local de corrupção. Mas são pessoas de fora que trazem a corrupção. São pessoas de fora, mas né? A cidade, sim, é um lugar maravilhoso, um lugar, assim, de vanguarda, sabe? As pessoas têm uma mente muito aberta, e eu falo isso, assim, pela minha história. E porque nos próximos, né, no decorrer dos nossos podcasts, vocês vão ficar conhecendo mais sobre nossas histórias, sobre nossas vidas. E eu falo, ali foi transformador para mim. E as amizades que eu fiz ali, elas são assim para o resto da minha vida. Está aqui a prova, né? Há quem discorde, né? Provavelmente nossos pais. O meu pai, pelo menos, discordava. Ele falava para mim: minha pior decisão na vida foi ter ido morar na colina. Minha mãe entrou em pânico quando a gente foi morar lá. Porque foge do padrão, você está entendendo? Total. Talvez a diversidade, que as pessoas têm muito medo, que seja a principal explicação para o que a gente viveu. Entendeu? Mas a minha formação cultural, política, não fazendo apologia a nada, tá, gente? Mas humanista, ela está muito, eu devo muito à colina. É isso. Os meus amigos da colina. Eu acho realmente que é isso, assim, é a aceitação. É a aceitação. Independente entendeu? Assim, todo radicalismo é burro. Total. Para mim, acho que toda pessoa, sem exceção. Porque quando você é muito radical, você não consegue ampliar a sua visão. Com certeza. Então, se só aquilo aqui é o certo, todo o restante passa a ser errado, você exclui uma gama de pessoas que poderiam ser contribuições. Uma gama de opções de conhecimento. Gente, e o conhecimento é vasto, porque quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Exato. Isso é fato. Internaliza isso, gente. Abra a mente. Seja receptivo. Seja amoroso. Não? E assim será. Bom, estamos finalizando por aqui. Sim, com muita felicidade no coração. Com leveza. Porque já deu certo. Já deu certo. Nós temos muita sorte. E somos privilegiadas. E tudo na nossa vida dá certo. Amém. Gratidão. Com facilidade, alegria e glória. Axé. Axé. Muito obrigada, sabe? Muito feliz por estar aqui. Muito feliz por estar com essa minha amiga de longa data. Agradecemos a paciência de quem ficou até o final. Beijos e até o próximo episódio, que esta cadeira estará ocupada com uma história... Uma história fantástica. No próximo episódio de Ela Prendeu o Assassino do Marido Dela. Uau! Gente comum. Gente como a gente. Nossa, estou até arrepiada, amiga. É isso. Ela prendeu o assassino do marido dela. É isso. A gente vai contar a história de uma pessoa fantástica que conseguiu prender o assassino do marido dela. Uau! E é sobre isso, sobre essa experiência, sobre a vivência dela, sobre a evolução dela, sobre o topo dela, que a gente vai bater um papo. Estou emocionada. Com leveza, porque a vida pode ter dor, mas... Passa. Então, pode doer, mas passa. Até a próxima.